Oi, gente! Pessoal, olha só, vocês escolheram, a grande maioria, um tema, e esse tema eu já vou dar a dica por conta dessa tela aqui. Vocês estão percebendo que ela está mais escurinha? Então, o mais escolhido dessa semana foi um drama de adolescente, um pouco de suspense. E eu achei bem legal, gente, na hora que eu comecei a estudar, porque vocês sabem, né? Eu tenho que estudar esses temas todos que vocês dão aí de sugestão. E eu achei muito legal. Primeiro que é cheio de histórias, de trama, de suspense e tal, mas tudo uma coisa bem leve, pelo menos foi o que eu li. E tudo voltado para a idade de vocês, que é um drama adolescente. Agora, a parte que eu mais gostei é que tem um momento que um tem que salvar o outro, um fica na frente do outro para defender de uma situação, e ele precisa, sabe o quê? Descobrir uma situação matemática, porque aquela situação é um segredo do cofre. Gente, aí eu amei. Sabe por quê? Eu defendo isso daqui, ó. Vou até levantar minha tela um pouquinho. E eu defendo que a geometria está em todo lugar. E na realidade, a matemática está em todo lugar. Está em todo lugar, inclusive na série do Stranger. Gente, venham comigo. Eu coloquei cenas bem legais e, na verdade, erros de gravação, porque quem não conhece a série vai pelo menos se divertir, tá bom? Ó, um beijo, pega o material de vocês e vamos embora! Então, agora vamos com área de figuras planas e vamos para a primeira parte. Gente, essa primeira parte, ela diz o seguinte: como devemos resolver um problema? Pessoal, é muito importante resolver problemas, eles abrem cofres, hein? Então, olha, a primeira situação, nós temos que fazer a leitura, ler o problema todo e identificar os verbos. Gente, identificar os verbos significa identificar a ação. Qual é a ação desse problema? Esses verbos vão nos dizer o que nós devemos fazer. Então, quando eu identifico o verbo, eu consigo saber, eu tenho que somar, subtrair, multiplicar, dividir, e isso tudo nos ajuda muito. Segunda coisa que seria muito importante para a gente resolver um problema: figura. Um problema está dizendo lá, uma praça em forma retangular é formada por para tudo e desenha o desenho da praça. Faça lá o seu retângulo e insira as informações desse problema naquela figura. Então, aquele é o primeiro passo da execução da atividade. Terceiro passo, fórmula. A fórmula é o que vai nos levar ao resultado. Ela vai fazer parte do desenvolvimento do seu problema. Então, apresentar a fórmula que será utilizada no desenvolvimento do problema. E, por último, a resposta. Eu tenho que verificar se o valor que eu encontrei responde à pergunta do problema. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente encontra a resposta, mas aquela resposta não é a solução do meu problema, não era aquilo que ele estava perguntando. Então, é muito importante a gente checar o valor que a gente encontra, certo? Vamos ao primeiro problema, até porque vocês já sabem que resolver problemas faz abrir cadeados, faz abrir cofres. Então, vamos lá, gente. O primeiro problema diz o seguinte: essa é a planta baixa da casa de Marcela. Deixa eu achar. Sabendo que cada quadradinho equivale a 1 metro quadrado, responda. Então, vamos lá. Cada quadradinho desse aqui vale 1 metro quadrado. Então, ele quer saber quantos metros quadrados tem essa situação. O quarto da Marcela é representado por qual número? Vamos ver, pelo número 3. Então, aqui, olha, o número 3, que é essa área meio roxinha, vale o espaço do quarto da Marcela. Como é que eu calculo o total de metros quadrados, ou seja, a área, a superfície? Eu vou calcular da seguinte forma: quantos quadradinhos eu tenho aqui no total? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui de base. E de lateral eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 5 vezes 4. Quando eu faço 5 metros vezes 4 metros, porque cada quadradinho tem 1 metro de lateral, eu tenho um total de 20 metros quadrados. Porque 5 vezes 4 dá 20 e metro vezes metro dá metro quadrado.
Então, descobrimos que o quarto da Marcela equivale a 20 metros quadrados. O próximo que ele quer saber é a sala da casa. Vamos olhar nossa legenda aqui embaixo e a gente vai perceber que a sala é representada pelo número 1. Então, a sala é todo esse espaço aqui, ó, laranja. Pessoal, quantos quadradinhos nós temos na base? Então, olha aqui, na base eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E na lateral eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 5 por 10. E aí eu consigo calcular o total de quadradinhos que vai se referir ao total da área. Então, eu tenho 5 metros vezes 10 metros, que é igual a 50 metros quadrados. Lembrando que quando eu multiplico a unidade de medida por ela mesma, ó lá, 2 vezes 1 metro, eu tenho metros quadrados, certo? O próximo é o quarto do irmão da Marcela. Vamos olhar na legenda e a gente vai perceber que o quarto da Marcela está sendo representada pela número 3. Ah, não, é do irmão. O quarto do irmão é o número 2, é esse azulzinho aqui, ó. O quarto da Marcela tem 3 por 4. Então, para a gente calcular, nós vamos fazer 3 metros vezes 4 metros, que dá 12 metros quadrados. Então, o quarto do irmão dela tem 12 metros quadrados. E o banheiro? Quem é o banheiro? O banheiro é o número 6. É esse meio verdinho claro. Eu tenho 2 por 4. 2 por 4, eu tenho 8 metros quadrados. O próximo é o quarto dos pais da Marcela. Gente, quem é aqui o quarto dos pais da Marcela? É o número 7, esse rosinha claro, bem pastel. Eu tenho 3 de base e 6 de lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 6, 18 metros quadrados. Agora, nós vamos para o corredor. O corredor é esse número 4 aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 por 2. Quando eu calculo 5 metros vezes 2 metros, eu tenho um total de 10 metros quadrados. E, por último, nós temos aqui a cozinha, que está sendo representada pelo número 5. Então, eu tenho 3 de base e 4 de lateral. Eu calculo 3 metros vezes 4 metros, que é igual a 12 metros quadrados. E assim a gente termina o nosso problema, tá bom? Agora é com você. Você já é capaz de resolver a primeira questão no seu caderno. Então, já pegue o caderno, coloca o título, coloque a data, siga os 4 passos apresentados para a resolução do problema. Não esqueçam daqueles 4 passos. Então, vamos ao primeiro problema que você vai resolver aí no seu caderno e quando todo o vídeo terminar, você vai mandar a foto para a gente lá no Google Sala de Aula, ok? Então, a primeira coisa aqui, ó, número 1. Observe a imagem. Considere cada quadradinho como unidade de área e responda as perguntas. Fiquem atentos. Aqui ele não está dizendo que um quadradinho vale 1 metro quadrado, nem 1 centímetro quadrado, nem 1 quilômetro quadrado. Quando não aparece a unidade de medida, nós não podemos inventar. Então, se você encontra uma área igual a 5, a área é igual a 5 unidades. E a gente não tem a medida dela, certo? Pode dar o pause, tim, e bora fazer a atividade. Ó, a primeira pergunta, olha aqui, ó, Stranger Things. Bom, a primeira pergunta, quais figuras ocupam a superfície de mesmo tamanho? Então, você vai comparar todas as áreas que você encontrou e vai colocar ali quais que têm a mesma área, ou seja, qual tem o mesmo tamanho. Letra B, qual figura apresenta a menor área? E letra C, se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é a área total desta figura? Vamos lá? Problema 2. Olha só o que diz o problema 2. Ele diz assim: a fazenda do Sr. Mário tem a forma quadrada com 128 metros de perímetro. Qual é a área total da sua fazenda? Olha que fofinho esse GIF. Na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Barnabé. Bora, gente, vamos embora. Resolvendo. Vem para cá, janelinha.
Vou trazer a janelinha para cá. Resolvendo. Olha só, a primeira coisa que a gente fez. Colocamos aqui o nosso quadrado e as informações dentro dele. Olha só, o perímetro vale 128 metros. Pessoal, perímetro é o contorno da figura. Então, ó, para fazer a volta completa na fazenda do senhor Mário, a gente vai gastar 128 metros lá do arame, enfim. Para descobrir a medida de cada lado, então, se eu usei 128 metros para contornar, para eu descobrir quanto vale cada medida do lado, eu vou dividir por 4. Por que eu vou dividir por 4? Porque o quadrado possui todos os lados com medidas iguais. Então, nesse caso, eu posso dividir por 4 para encontrar o valor de cada lado. Então, cada lado do quadrado vale 32 metros. Segundo passo, sabendo que cada lado vale 32 metros, a gente já consegue, por exemplo, passar para a terceira parte, que é a fórmula. Para a gente encontrar a área do quadrado, eu vou fazer base vezes a altura. Só que como a base e a altura possuem medidas iguais, eu posso usar lado vezes lado. Então, essa é a fórmula do nosso desenvolvimento. Vou trazer minha janelinha aqui para o meio agora, ó. E agora eu vou aplicar a minha fórmula. Então, olha só, a área é igual a lado vezes lado. O lado dele vale quanto? Tchan, tchan, 32 metros. Então, eu faço 32 metros vezes 32 metros. E aí, eu calculo. 32 vezes 32 dá 1.024. E metro vezes metro, metros quadrados. O que a gente queria descobrir mesmo? Vamos voltar? Vamos voltar no slide. O que nós queríamos saber? Vamos aqui no slide 7. Olha só. Qual é a área total da sua fazenda? Então, nós estamos no caminho certo. Nós encontramos quanto? 1.024 metros quadrados. Vou adiantar tudo aqui e aqui vem a nossa resposta. A fazenda do senhor Mário possui 1.024 metros quadrados, ok? Tchan, tchan! Continuando a música. Esse boi se chama Barnabé, Barnabé. Saiba que ele está apaixonado pela sua linda vaca Salomé, Salomé. Gente, sabe o que é esse GIF? Vocês no Discord. Tchá, 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 tchá. Haha, pensem que eu não sei. Olha só, seguindo os 4 passos, agora é com você. Você vai fazer o seu segundo problema aí no seu caderno. Vamos ver que problema é esse. Lu fez um cartão de presente para sua mãe na forma quadrada. Para tudo, desenha o quadrado. Continuando, usou 24 centímetros de fita para contorná-lo. Contornar significa perímetro. Então, o contorno gastou 24 centímetros. Qual é a área total desse cartão? Pode fazer aí bem bonitinho, etapa por etapa. Gente, meu filtro. Tchan, tchan. Etapa por etapa, tá bom? Vamos embora. Esse filtro não pode mais sair daqui. Gente, problema 3, vamos lá. Na verdade, é uma situação, né, que a gente tem que analisar. Olha só, ela diz o seguinte. Ai, gente, olha que fofo. Aqui no Netflix, onde nós estamos assistindo a nossa série, né? Xande precisa saber a medida da área da tela da sua televisão. Pegou a fita métrica e mediu seu comprimento e a sua altura e anotou. Olha só o post-it aqui do Xande. O comprimento dela equivale a 131,1 centímetros e a altura, 84,2 centímetros. Galerinha, prestem atenção. Atenção, concentração. Deixa eu ajeitar essa janelinha aqui. Ai, gente, achei tão fofinho esse Netflix. Então, ó, vamos ver como é que a gente faz para resolver. Então, primeira etapa, nós precisamos fazer a figura aqui da televisão. Pode ser um esboço.
Então, a primeira coisa, coloquei aqui a tela da televisão e inseri as medidas. A altura, 84,2 centímetros e o comprimento, 131,1 centímetros. Segunda etapa, aqui a gente tem que encontrar a fórmula. Se eu quero encontrar a área do retângulo, qual é a fórmula que a gente usa para encontrar essa área? Base vezes a altura. Então, a gente agora vai substituir na fórmula os valores que eu tenho. Quem é a minha base? A minha base é o comprimento. A base, ela pode ser qualquer grandeza, tá? A ordem não vai interferir na sua resposta. Se você pegar a altura e multiplicar pelo comprimento, ou pegar o comprimento e multiplicar pela altura, o seu resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou completar aqui a minha fórmula. Eu vou inserir 131,1 centímetros de base, multiplicado por 84,2 centímetros de altura. Aqui vem um lembrete, pessoal. Lembrem-se que quando a gente multiplica números decimais, nós ignoramos a vírgula, nós tiramos a vírgula. Então, na hora que você for fazer no seu caderno, você faria, nesse caso, 1.311 vezes 842. Vai fazer a conta normalmente e a gente vai contar a quantidade de casas decimais. Nesse caso, eu tenho uma casa aqui na base, que é o número 1, e uma casa na altura, que é o número 2. Então, eu tenho duas casas no total. Isso significa que na minha resposta eu terei duas casas decimais. Então, aí no resultado a gente insere a vírgula. Aqui de resposta, nós temos uma área total de 11.038,62 centímetros quadrados. Uma área grande, né? Para uma televisão lá de 50, 52, 55 polegadas. É uma área boa, é uma televisão bem grandona. A televisão de Xande possui 11.038,62 centímetros quadrados e o meu 2 caiu aqui, ó. Daqui a pouco eu subo com ele. Pessoal, então a gente está fazendo aquela ordem. Eu faço uma explicação e você faz uma questão. Eu faço uma explicação e você faz uma questão. Então agora prepare-se que vem a sua questão. Gente, agora, ó, peguei uma pipoquinha. Vamos assistir nosso Netflix. Vamos lá, vocês aceitam? Porque agora é a questão número 3 do Agora é com você. Poxa. Gente. Ah, não. Peraí. Gente, tô me tremendo aqui até agora, mas tudo bem. É porque eu falei pra minha família que eu ia fazer o vídeo, que era tipo de cena de suspense e tudo. Aí fizeram uma gracinha, mas eu vou deixar gravado aí pra vocês rirem, tá bom? Tô tremendo até agora, mas tudo bem, vamos lá. Senhor Antônio foi contratado para cercar com tela de aço, deixa eu diminuir aqui, um campo de futebol e também trocar todo o seu gramado. Usando as medidas dadas que estão na figura ao lado, calcule. Gente, aqui ó, tá o campo de futebol com 50 metros de base, 30 metros de lateral. Pessoal, quando ele fala que ele vai trocar o gramado, é superfície, é área. Letra A. Quantos metros de tela de aço serão utilizados para cercar o campo de futebol? Detalhe, letra A é perímetro, é o contorno. Só que na letra B, quantos metros quadrados? Apareceu unidade de medida ao quadrado, ele quer a área, ele quer a superfície de grama serão utilizados na grama nova para cobrir a área do campo. Então, todo mundo fazendo enquanto eu me recupero desse susto. Problema número 4, comendo pipoquinha. Deixa eu pegar a pipoquinha. Vocês gostam de pipoca de sal ou pipoca de doce? Eu gosto das duas. Gente, o problema 4 diz o seguinte, deixa eu diminuir aqui essa janelinha. Ai, gente, olha que fofo isso aqui. Adoro jogo de basquete, adoro. Uma cesta de basquete tem 3,67 metros de altura e o jogador lançou uma bola a 1,20 m de distância.
Qual a área do triângulo formado por esse lance? Então, é mais ou menos assim, ó. Aqui é a altura da nossa cesta, que dá 3,67, e o rapaz, aqui o jogador, lançou a bola a 1,20 de distância da cesta, ó. Então, essa base aqui, ó, vale 1,20, e a altura vale 3,67. Ele quer saber qual é a área formada por esse triângulo aqui, ó, pessoal. Tá vendo que formou um triângulo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, inserir as informações na nossa figura. Então, a distância está aqui embaixo, de 1,20 m, e a altura está aqui, ó, 3,67. O que a gente tem que lembrar em relação à altura? A altura sempre vai fazer com a base um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não, vou colocar aqui para vocês, ó. Um quadradinho aqui, ó, formando o ângulo de 90 graus. A altura sempre vai fazer esse ângulo de 90. Então, aqui, ó, é a altura e esse pedacinho é a distância de 1,20. Fórmula da área do triângulo. Para a gente encontrar a área, eu faço base vezes a altura dividido por 2, e no outro vídeo eu já expliquei por que essa fórmula é desse jeito, né? Da onde ela surgiu. Terceira etapa, cálculo. Aqui nós vamos substituir. Vai funcionar da mesma forma que nós vimos no retângulo. Se eu fizer 3,67 vezes 1,20 ou 1,20 vezes 3,67, a resposta vai ser a mesma. Tudo bem que a minha base aqui vai ser a distância, 1,20. E a minha altura vai ser 3,67. Eu vou multiplicar, lembrando daquela regrinha de ignorar a vírgula e acrescentar só na resposta. Então, nós vamos fazer 120 vezes 367 e acrescentar a nossa vírgula. Aqui, ó, deu no final um zero, deu 44040, por isso que ele desapareceu aqui do final. Mas, na realidade, ele tinha aqui 4 casas decimais. Então, eu encontrei 4,404 metros quadrados, só que nós vamos dividir por 2. Quando a gente divide por 2, nós encontramos 2,2, aproximadamente, metros quadrados. E aqui na nossa resposta, eu tenho que a área formada pelo triângulo é de 2,202 metros quadrados. E agora, o que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer? Fala para mim, fala para mim. Isso mesmo. Último exercício para vocês fazerem no caderno. Não esqueçam que se a lateral do meu quadrado é de 10 centímetros, essa base do meu triângulo também vai ter 10 centímetros. E a altura, ó, tem 7 centímetros, estão vendo? Ele está dizendo no problema que aqui é a altura. Então, aqui dá para aplicar a fórmula do triângulo, tá bom? Então, agora, olha só. Olha que fofura. Até a próxima! Beijinho, beijinho. Tchau, tchau! Então, vamos combinar. Fez esse problema, ó, já pode pegar sua mochila, guardar o material e assistir um Netflix. Então, vamos lá, gente. Último problema de vocês. Para enfeitar o carro para uma carreata de festa junina... Deixa eu fechar minha janelinha. Para enfeitar o carro para uma carreata de festa junina, os alunos resolveram confeccionar bandeirinhas a partir de folhas de papel quadradas, recortando de cada uma delas um triângulo com 7 centímetros de altura, conforme a figura abaixo. Qual a área de papel desperdiçada para fazer cada bandeirinha? Então, prestem atenção. Atenção, concentração. Eu tenho aqui, ó, essa figura que é um quadrado. Vejam que esse quadrado é formado por 10 centímetros de lado. O que ele está dizendo é o seguinte, para construir a bandeirinha, ele retirou, ele fez esse triângulo aqui, desperdiçando essa parte. Ele quer saber qual é a área que foi desperdiçada para confeccionar a bandeirinha, certo?